Olá, olá, librianos! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, tá, meus amores? Obrigada pela presença, obrigada por estar aqui. E se você caiu de paraquedas, prazer, eu sou a Sol. Muito obrigada por você estar aqui. A nossa energia não se conectou à toa. A espiritualidade, o anjinho da guarda, tem uma mensagem para você, meu amor, tá? Se inscreve aqui pra gente se conectar cada vez mais, tá bom? Meus amores, eu quero muito agradecer as curtidas, os comentários. Os comentários, eles são o meu termômetro, né? É muito bom saber se as leituras ressoaram, é muito bom saber o feedback de vocês. Eu leio todos com muito carinho. Já me emocionei demais lendo os comentários. E é isso, meus amores. Obrigada, viu? Tenho muita, muita gratidão, muita gratidão. Respira fundo. Vamos lá. Vamos lá, librianos. Primeiramente, peço licença ao seu anjo da guarda, aos seus guias, para que cada mensagem, cada palavra dita aqui seja para te curar, transformar, ou te levar um sorriso, ou de repente até uma lágrima que seja para esvaziar um pouquinho o que está aí dentro do seu coração, tá? Eu peço licença, viu? Peço licença. Vamos lá, que as cartas já estão pulando, gente. Eu já estou curiosíssima para saber o que tem aqui. Situação espelhada para os librianos. É que eu vou cortar de novo. Situação espelhada para os librianos. Bora, gente. O caixão, a mulher, a casa, a energia central, o rato, o anel. E no fundo do deck, o homem, a raposa, a âncora, a criança. Vamos lá, meus amores lindos. Gente, aqui nós começamos falando sobre alguns encerramentos necessários que vocês devem fazer. Algumas pessoas já iniciaram esse processo, né? Já iniciaram. Seja num trabalho, com algum amigo, que você identificou que não tinha reciprocidade, né? Relacionamento. Vocês entenderam o que não tinha mais vida dentro de vocês. E vocês começaram a cortar, a eliminar. Mas aqui eu também falo sobre pessoas que precisam parar de duvidar da sua intuição, parar de duvidar dos seus processos de crescimento, das suas escolhas. Tem pessoas que duvidam muito das escolhas. A casa, na energia central, ela me fala sobre segurança. Vocês estão buscando, né, a segurança de vocês. Chega de situações vazias, chega de relacionamentos vazios, chega de não cumprir as metas que vocês traçaram um dia. Ou até mesmo, chega de se enganar. Tem alguns sentimentos, situações que corroem vocês. É muito por dentro. Me fala sobre relacionamentos, rótulos, frases. Esses rompimentos trouxeram sim um desgaste emocional, um desgaste mental. Tem pessoas que estão com os olhos pesados, com o corpo pesado. O corpo está pedindo descanso, está pedindo pausa, está pedindo escuta, está pedindo silêncio. E muitas pessoas estão conseguindo se escutar. Outras não têm nem força para isso. Está cansado, está desgastado. Chegou no limite, né, gente? Chegou no limite. E agora? Com o que vocês resolvem, vocês querem se comprometer?
em um novo relacionamento, em um novo trabalho, em um novo projeto? Ou está difícil até mesmo escolher quais serão as pessoas, os lugares? Vocês estão em uma. Vocês estão tentando ser racionais, né? E as decisões que vocês tomaram foram conscientes. Vocês pensaram muito antes de tomar a decisão. Muito. Tentaram equilibrar. Alguns insistiram muito, achando que aquilo ali era seguro, que aquilo ali era certo. Mas estava tão desgastante que vocês falaram, não, peraí, tá errado. Não pode continuar assim. Mas está doendo, né? Encerrar um ciclo, finalizar algo, dói muito. Dói muito. Vamos ver mais? Sobre o caixão. O que está oculto? O que está oculto? O que está oculto o caixão? Ops, a raposa. O que está visível? O que está visível? O caixão. Muitos foram um ambiente de trabalho, né? Vocês resolveram mudar aí. Mas aqui eu também falo de rompimentos que meus amores, ativem o arquétipo da raposa. Para quem tiver Libra no mapa, assista a leitura de Libra, tá? Assista. Certos rompimentos, esses encerramentos que vocês decidiram, eles foram necessários, e para aqueles que ainda estão nesse processo de romper, que estão nessa energia de entender o que vocês precisam finalizar, e aqui eu vejo um processo muito introspectivo. Algumas pessoas estão mais isoladas, né? Estão mais quietas, estão se mantendo mais introspectivas, tentando encontrar respostas, tentando saber. Não se questione tanto. Não se questione tanto. Você fez tudo o que você podia com o que você tinha. Mas existem situações que foram necessárias, principalmente para desbloquear o seu fluxo financeiro. Então pode ser que você não estava tendo, você estava trabalhando muito, não estava tendo o retorno financeiro que você queria. Ou às vezes eram ciclos. Aqui no fundo do deck vem a carta da cruz, ciclos necessários, kármicos a serem finalizados, porque foram muitas dificuldades que vocês tiveram nesse caminho, mas vocês cresceram. Vocês lidaram com muitas pessoas falsas, com algumas traições. Mas não fique desconfiado de tudo, não. Não fica, não. Sobre a carta da mulher. Carta da mulher. Desculpa. Eita, de vez em quando eu mexo aqui, tá? Sem querer eu esbarro. Olha, vocês esperam, aguardam. Nossa, o fundo do deck é a torre. Vocês estão esperando, né? Por notícias, estão esperando por mudanças. Muitas pessoas, sim, estão mais isoladas, estão mais quietas, racionalizando, tentando entender qual que vai ser o próximo caminho, o que deve ser feito. A casa. Algumas pessoas estão em busca de comprar um imóvel, de ter o seu lar, de alugar, de assinar um contrato. Estão buscando por uma estabilidade financeira. Então tem pessoas que estão estudando mais, que estão entregando seu currículo, mudando um pouco a perspectiva. Carta do rato. Eita! A nuvem. Mais uma. Carta do rato. A estrela. Uau! Deixa eu tirar do anel de novo.
Peraí que eu tô... Aqui. Carta do anel. Anel. Os pássaros. Olha, meus amores, deixa eu falar de uma forma geral, tá? E a gente vai especificando. Aqui tá muito forte no meu coração, na energia. Situações que vocês passaram em relacionamentos, no geral, em que tinha muita fofoca, né? Tinha muita intriga, às vezes. Situações que te traziam escassez. E por mais que você esteja nesse momento e que você está cansado, você está desgastado, você se pergunta o que vai acontecer à frente? O que está chegando para mim? Eu quero algo novo. Eu confio na espiritualidade. Eu confio em quem me guia. Mas está tudo tão silencioso. Você está em busca de respostas. Alguns já até cansaram. Já estão tão cansados, tão desgastados que não estão nem buscando explicações para tudo, né, gente? Aqui eu estou com peso nos olhos. Nossa. O que mais? O que mais para vibrar? Está na hora, meus amores, de vocês fazerem alguns cortes. Alguns cortes. Aquilo que não tem vida dentro de você. Aquilo que não está ressoando com você. Essa ansiedade, essa pressa que você tá por resolver situações. Aqui tem pessoas que estão se preocupando com o que é urgente e esquecendo do que é essencial. E o essencial, meu amor, é você olhar para você mesmo. Por mais difícil que doa. Vai aos pouquinhos. Vai se cuidando aos pouquinhos. Vai se permitindo aos pouquinhos. O que mais? A árvore. O que mais? A criança. E no fundo do deck a montanha. Algumas pessoas lidaram com situações tão difíceis que envolviam manipulação, que envolviam controle. E por isso te desgastou tanto. Você se sentiu enganado? Mas tudo isso foi para você crescer. Aí você vai falar assim, ah, Sol, mas foi difícil demais, foi complicado demais. Só que aí que tá, Libriano. Você se reconhece como centro da sua vida? Você busca segurança em você antes de buscar no outro? Você busca primeiro a sua validação antes de buscar a validação no outro? Você está escutando a sua intuição perante algum questionamento? Eu também posso estar falando de alguma situação que te magoou muito relacionada a alguma mulher. Mas tudo isso foi necessário para você olhar para si próprio, para você resgatar os seus sonhos, sair do modo automático, sair daquela correria maluca e se olhar com mais carinho. Olhar para um novo início de uma forma mais alegre, mais aberta. As dificuldades, elas não são castigos, né? Não são. São para nos libertar. Libertar é daquilo que a gente nem vê, gente. Olha só, o quanto você é protegido e você foi livrado de coisas que você nem imagina. Que você nem imagina. Mas qual que é a questão aqui? A questão, meus amores, é vocês prestarem atenção nos pensamentos. E aí, qual que é o seu termômetro? É o seu coração. A sua alma indica o caminho. Então, por exemplo, você está conversando com uma pessoa ou alguém te manda uma mensagem, qual que é a sua reação? Como é que você fica perante aquela mensagem? Até quando você vai aturar
as suas inseguranças. Você vai ouvir as suas inseguranças. Me conta. Vocês querem silêncio, né? Vocês estão buscando um silêncio, estão mais silenciosos, estão mais quietos. Librianos, energia de espelho. Três de copas. 10 de paus. 6 de pentáculos. 8 de espadas. E 9 de pentáculos. No fundo do deck, 4 de paus. Foi uma dor muito grande, né? E aqui eu falo com pessoas que se fecharam para relacionamentos, se fecharam para situações que podem te abastecer energeticamente, que podem renovar a sua energia. Outros estão buscando isso, né? Estão se permitindo, estão se abrindo, porque vocês têm pessoas para confiar. E aqui eu vejo vocês carregando pesos desnecessários. Vocês estão alimentando, ou melhor, vocês estão deixando de olhar para mágoas, feridas, situações que envolvem a autoestima de vocês, que envolvem a vida de vocês. Mas essas situações, elas estão pesadas porque você está carregando pesos que não são seus. Por isso que está tão pesado olhar para si próprio, olhar para aquilo que está te corroendo, que está te machucando. É como se fosse uma prisão mental. Mas vocês começaram, né, a se cuidar, começaram a se olhar, começaram a entender sobre a reciprocidade, entender que em relacionamento, em lugares que não possuam um equilíbrio, não dá mais para vocês. Vocês querem relações sinceras, um amor sincero, um amor genuíno. Vocês estão entendendo o valor de vocês, né? Vocês estão entendendo. Vocês são pessoas muito sensitivas, muito intuitivas, magnéticas, proativas. Olhem para essas situações que estão apertando o coração de vocês, que estão pesando. Eu sei que é mais fácil a gente olhar para o externo do que para o interno. E eu também sinto que vocês querem velocidade, vocês querem resoluções, mas vocês querem para ontem, né? Vocês querem encontrar aquela pessoa para ontem, estar com aquela pessoa para ontem, resolver aquilo ali para ontem. Não é hora de você buscar velocidade, é hora de você buscar uma constância, uma escolha consciente. Três de copas. Essa aqui virou, eu vou aceitar. Mais uma. 10 de paus. Deixa eu ir colocando aqui. O mago. 4 de espadas. Pera aí que nós vamos conversar. Mais uma. 6 de pentáculos. Vamos lá. 6 de pentáculos. Ah, gente. O louco. Uau. Ai, caiu mais uma aqui. Eu não tinha visto. O karma. Mais uma, por favor. 3 de pentáculos. Olha só. Desculpa, meus amores. Fundo do deck, as de espadas, 5 de paus, cavaleiro de copas. Vocês cansaram de romantizar certas situações. Cansaram. Chega. Chega, não dá. Eu tenho que encerrar porque não tá legal. Não tá. E aí vocês começaram a se abrir para um novo ciclo. Começaram a se abrir para algo novo. Só que é como vocês identificaram que vocês possuem dom, vocês identificaram que um novo começo está sim mais próximo do que vocês imaginam. Bem mais próximo do que vocês imaginam. Só que
Não é que você está procrastinando, ou que você está se deixando de lado, ou que você não é capaz, etc. Não, é porque você está cansado. Vou te dar um exemplo. Se você está se alimentando com muitos fast foods, com muita coisa assim, o que vai acontecer? O seu corpo ele demora para processar. Então você fica com o corpo pesado, você vai ficar mais querendo ficar mais deitado, porque o seu corpo vai pedir isso, vai pedir descanso, não é? Tem alguns animais, por exemplo, que quando eles, né, se alimentam, eles têm que ficar um tempo ali, parados, intactos, porque o corpo pede. A natureza nos ensina muito, meus amores. E por que eu estou falando isso? Porque essa dúvida que você possui sobre si mesmo, essas questões, essas inseguranças, esses encerramentos de ciclo, eles são necessários para você se libertar e para você iniciar um novo trabalho, um novo projeto, que vai ser tão próspero, vai ser tão abençoado. Você terá pessoas para contar com você. E aqui eu vejo uma proteção muito forte. Alguém que te observa, alguém que cuida, que zela por você. Mesmo sozinho. Mesmo que você esteja aí, ó, quietinho no seu canto. Houveram, né, situações que trouxeram para vocês uma, um insight, uma ideia, algo muito forte, que foi crucial para auxiliar tanto nesse início de novo ciclo, de novo projeto, quanto para o encerramento de ciclos. Ou um ou outro para vocês. Vocês entenderam que, ou vocês estão nesse processo, e aqui eu vou falar com muito respeito a tudo que você está passando, tá, meu amor? Existem situações de pessoas, lugares, que a gente acredita que é um lar, né? A gente deposita todas as nossas expectativas, todas. Mas, às vezes, as raízes, elas não são fortes. O castelo não é construído, né? É construído pela areia, com areia, porque o vento bateu e foi. E você está convicto, né? Você está convicto de que a reciprocidade é o mínimo que você espera. Mas você fez o que você pôde com o que você tinha. E agora esse novo ciclo, ele te chama para quê? Para você ser justo com você mesmo. Ser justo com você mesmo, principalmente, é em acolher a sua dor, em aceitar que certos ciclos eles têm que ser rompidos para que algo novo, para que a sua vida ela tenha espaço para que o novo chegue. Só que antes, você precisa fazer uma pausa necessária para você se estabilizar, para você descansar e entender o que precisa ser cortado. Isso vai vir através da sua intuição. É uma escuta que você tem que fazer com a sua alma. Lembra que eu falei do termômetro? Você é o seu termômetro? Como é que você se sente perante determinada situação, perante determinado trabalho? Porque eu sei que você entendeu, você já tem algumas ideias de algo novo. Eu sinto. E você vai celebrar. Você vai celebrar, vai dar certo. Só que o que está entre essa manifestação é uma pausa consciente. É você falar assim, eu hoje decido, escolho deitar, assistir um filme leve, tranquilo, ou escutar uma música, ou ir fazer um exercício de impacto, tipo uma corrida, alguma coisa, ao ar livre. Eu vou dar uma sugestão para vocês. Para quem tem a possibilidade de ir a algum parque, de um jeitinho, né? Todo lugar a gente consegue achar um parque, ou a praia, ou uma cachoeira, algum lugar assim. Mas se você conseguir perto de uma areia, coloca o pé, fica descalço, deixa lá um pouquinho, aterra um pouco. Você precisa trabalhar, você precisa dessa energia vital. Fica no sol um pouquinho de manhã. Deixa.
Deixa a natureza também transformar você. Deixa a natureza te ir reerguendo, porque você está criando raízes. Mas você está cansado, você tem ideias, você quer um novo ciclo, você está aberto para um novo ciclo, mas você está cansado. E aí, esse cansaço pode te trazer o quê? Insegurança, duvidar do seu potencial, duvidar que você é capaz. E entenda que uma coisa é procrastinar, outra coisa é uma pausa necessária, um descanso necessário. Você consegue, Libriano, descansar sem culpa? Me conta. Você consegue? Ou você não se permite? Hein, meu amor? Me conta. O que mais? Sobre a carta do mago. 4 de espadas. 4 de espadas. Aham, é exatamente isso. 7 de espadas. Ô, louco. Uau. O karma. Virou, eu vou aceitar. Pagem de espadas. 3 de pentáculos. Meus lindos. E no fundo do deck, 8 de pentáculos. Alguns até começaram a trabalhar nesse projeto, nessas ideias, né? Já começaram, entraram no momento de análise, de escuta interna, sentiram aquele baita daquele potencial, mas estão com dificuldade em confiar em si próprio. Estão com dificuldade em reconhecer o seu valor. E por conta de tantas situações que trouxeram dor, rompimentos, tristezas, mágoa, decepções. Poxa, eu achei que aquele emprego ia dar certo e não deu. Eu achei que essa profissão que eu escolhi ia dar certo e não deu. Eu achei que esse relacionamento seria para a vida. Olha só quanto tempo a gente está junto. A questão é que, como o seu jogo ele abriu com a carta do caixão, aqui é crucial e eu vou te passar um exercício para você fazer, Libriano. Senta diante do espelho e tenha um papo de você para com você mesmo. Mas quando você estiver bem, quando você estiver mais tranquilo, mais descansado. Ah, Sol, mas eu não consigo dormir, eu não consigo descansar. Busque alguns meios. Primeiro você precisa aliviar, colocar para fora a mágoa, o resquício, a tristeza. E aí, você pode fazer o seguinte, você ficar um pouquinho no sol já vai ajudando. Você tomar um banho de erva já vai ajudando. Sugiro boldo e manjericão branco, da cabeça aos pés antes de dormir. Você acha em mercado mesmo. Essa para limpar as energias negativas, para trazer boas energias e para te blindar o seu campo energético. Porque você precisa ativar e escutar assim. Esse banho de ervas vai ajudar muito. Então você ficar um pouquinho no sol, você tirar um momento para você escrever, anotar as suas ideias, anotar os seus projetos, assistir um filme ou fazer uma atividade física para cansar o corpo, porque aí você deita e dorme. Se alimentar melhor para o seu corpo, né, para ir alinhando o seu corpo com a sua mente. Quando a gente está cansado, o corpo está pesado, a gente não pensa direito, a gente não tem uma decisão, uma escolha sincera. Às vezes a gente acaba decidindo até mesmo o que vai comer de forma automática. Ah, o que tem? O que tem? Não. Faça esse exercício também. O que eu quero comer? Mas existe uma escolha aqui necessária para vocês fazerem, um olhar para dentro necessário, porque existe uma aguinha parada aí, meu anjo. Por mais que você já tenha encerrado um ciclo externo, interno você não encerrou, não. Não encerrou, não. E aí você tem que fazer um movimento de ir
exemplo, metaforicamente falando, né? Você tem que levantar, esticar o braço, segurar o copo e virar para a água sair. Então, esse movimento, ele depende de você. Ele depende de você. Aqui, meus amores, existe uma situação que ela vai ser revelada. Por isso, caiu a carta do 9 de paus aqui na energia central, e a energia, e como a gente, né, abriu falando sobre você escutar, ter uma escuta interna, principalmente sobre esses ciclos necessários, né, a serem rompidos, existe algo que vai ser intuído a você, antes de você colocar um ponto final. Então, tem situações, alertas, insights, que você vai escutar. Eu sei que você lutou muito, você está cansado, mas você está de pé. É tipo assim, você está exausto, sentou um pouquinho, opa, deixa eu levantar que eu ainda tenho que arrumar a cozinha. Opa, peraí, não posso parar muito não que eu tenho que fazer aquilo. Descansa. Se permita isso. Você não tem que ser produtivo, não tem que resolver tudo 100%. Não tem que estar com a vida pronta 100%. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu caminho. E o caminho do outro não é seu. Ele tem dons, ele tem uma visão, ele tem uma trajetória de vida diferente da sua. Muito diferente. E você tem que respeitar. Então, esses ciclos librianos que vocês precisam romper também é o parar de olhar para trás, de olhar para o que perdeu e parar de ficar desconfiado com tudo que chega até vocês. Parar de duvidar desse novo projeto, de algo novo que você quer fazer. Alguns começaram, né, a trabalhar ou começaram um relacionamento, decidiram, tomaram essa escolha, entenderam que vocês são capazes, merecedores, que vocês merecem a reciprocidade, vocês merecem o novo, vocês merecem ser felizes. Começaram a buscar uma estabilidade, criar raízes, algo sólido. Mas você está escolhendo, decidindo, agindo, sendo justo com você mesmo? Ou está desequilibrado isso? Para algumas pessoas, teve uma escolha muito difícil. Pode ter sido entrar com um processo judicial ou um processo judicial que está atormentando você. Ou você é da área do direito e é uma escolha difícil para você deixar. Foi difícil também sair, né, dessa traição, dessa apunhalada que você recebeu pelas costas. Foi difícil você sair, mas você foi pouco a pouco se libertando. Por mais que você não queira caminhar agora, por mais que você não queira prosseguir, volte aos poucos a cuidar de você. A ter o prazer de estar com a sua própria companhia, ou ter o prazer de estar com a companhia dos seus amigos, de pessoas que fazem bem, de pessoas que renovam as suas energias. Sentem diante do espelho. Esse é o exercício, né, que eu estava comentando. Eu não sei se eu cheguei a comentar, porque está atravessando mensagens aqui na minha mente. Mas sentem-se diante do espelho e tenham uma conversa com vocês mesmos. Quando vocês estiverem descansados, quando vocês fizerem essa pausa, se olha e fala assim, tá ok, Libriano. De homem para homem, de mulher para mulher. Por que que a minha vida não está da forma como eu gostaria? O que que está faltando eu fazer? Ou o que que eu deixei de fazer? Por que que eu cheguei até aqui? Por que que essa dor ainda está aqui? Alguns buscaram, queriam justiça, querem justiça, estão aguardando a justiça, né? Não só literalmente um processo judicial, uma sentença, mas eu estou falando sobre essas traições, sobre essas situações que trouxeram uma angústia muito grande, um cansaço, algo que, assim, tirou muita energia de vocês. Pois é, mas a vida ela tem muito para te ofertar. Ela tem muita coisa para te oferecer e ela já está te oferecendo, só que você está olhando para o que você perdeu.
E a vida é um contrato de risco. A gente perde, a gente ganha, a gente tem traições. Não é um caminho reto, é um caminho assim, né? Temos obstáculos, temos aprendizados, mas a gente tem que reconhecer a hora que nós precisamos descansar, a hora que nós precisamos parar, a hora que o corpo não aguenta, a hora que o corpo pede pausa e escuta consciente. Coloque na balança. Quando você conversar com você mesmo, chora o que tiver que chorar. Se perdoe. Não busque respostas no outro. Não busque explicações do outro. O seu sentimento perante essa situação já te diz muita coisa. Principalmente em relação aos seus novos projetos, a nova vida que está chegando para você. E você está desconfiado. E por que a vida está trabalhando tantas coisas nesse momento? Sabe por quê? Para você começar a caminhar. Mas caminhar de uma forma diferente, confiando no seu potencial, confiando em tudo que você construiu, entendendo que você pode festejar sim, que você pode ser feliz sim, que a sua estabilidade depende de você. E quando você acabar de se questionar o que aconteceu até esse momento, o que você errou, lembre-se, a justiça é do outro. Cabe ao divino resolver essa situação. Não busque com suas próprias mãos. Da mesma forma, tem uma sabedoria popular que fala o seguinte, que quando a gente entrega a rosa, o perfume ainda fica nas nossas mãos. Então, quando você se doa para alguém, quando você faz o bem, quando você é sincero, o perfume sempre ficará nas suas mãos. Assim como quando você entrega coisas ruins, negatividade, também fica um pouquinho em você. Então não busque respostas no outro, busque em você. Se perdoe, perdoe o outro internamente. Mas comece escutando-se e analisando o que precisa ser encerrado, o que precisa ser modificado. Por que a sua vida não está do jeito que você quer? Perdoe-se. O que mais para os librianos? E olha, depois que vocês fizerem isso, vocês vão se perguntar uma coisa. Como eu posso realizar os meus sonhos agora? Onde? Eu tenho que fazer um cursinho? Eu tenho que começar um curso novo? Eu preciso de uma contratação, contratar alguém para me ajudar? Ou eu preciso comprar um cursinho para aprender mesmo e seguir? Como você pode fazer isso? Qual que é a forma? Estudando uma vez por dia, uma vez por semana, uma horinha por dia, se cuidando uma horinha por dia, se olhando no espelho e elogiando você mesmo. Ah, mas isso é meio estranho, né? Não, faz isso. Se você olhar para o espelho e falar coisas boas de você, não vai voltar? Acredite em você, acredite no seu potencial de manifestação. Tenha paciência que os ciclos vão ser encerrados, porque aqui tem o 9 de paus e o 10 de paus. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Se você continuar nesse ritmo, como você vai chegar nesse castelo? Cansado? A que custo você vai chegar? Cansado, exausto? É isso que você quer, Libriano? O que vem para os librianos nas próximas semanas do mês de agosto? O que vem para os librianos? O que vem? Virou a carta da justiça também, eu vou aceitar. As de copas, olha, saíram duas. As de copas, ai, que coisa linda. Vocês, deixa eu beber uma aguinha, gente. Vocês estão se hidratando? Estão se cuidando? E no fundo do deck, a estrela. Olha só.
Existem situações que vão ficar cada vez mais claras para vocês, tá? É necessário vocês trabalharem a criança interior. Pesquisem uma meditação no YouTube, ativem a frequência 999. Coloca para tocar, deixa tocando, coloca 999, frequência 999 no YouTube. Deixa tocando enquanto você está escovando o dente, enquanto você está levantando. Faça esse esforço por você, porque só você pode levantar-se. Entenda que o seu caminho de prosperidade, ele vai chegar, você vai chegar onde você quer. Mas é um trabalho que exige foco e disciplina. Além disso, exige que você seja justo com você mesmo. Que você saiba doar, mas que você saiba receber. Você aceita a prosperidade na sua vida, Libriano? Comenta aqui, eu aceito a prosperidade e a abundância na minha vida. Comenta 3 vezes, escreve 3 vezes, para manifestar. É muito importante. Escuta a frequência 33 também. Vocês estão iniciando esse ciclo, alguns já iniciaram, tá? Desse olhar mais profundo para si. Buscando estar bem, fazendo o possível para estar bem, né? Do jeito que pode. Levanta, põe uma roupa e vai trabalhar. Amanhã, na hora que você levantar e colocar uma roupa para trabalhar, o dia que você for, faça o esforço para você colocar uma roupa mais bonita, para que você se sinta ainda mais feliz. Alimente essa energia e confiem na fé de vocês. Confie na espiritualidade em quem protege. Tem uma frase muito bonita no baralho de Preto Velho, que me vem à mente aqui agora, que fala o seguinte: amor é doação, mas nunca escravidão. Saiba dar, mas também saiba seu valor. É tipo isso. Você sabe o seu valor? Você se dedica aos seus projetos tanto quanto você se dedica ao próximo? Aos projetos dos outros? Ao que os outros te pedem? Ou você está sempre ali, ó, deixando o seu para trás? Desconfiado, com medo de se decepcionar de novo. Quando você entende o seu caminho, e tem Provérbios 14, versículo 8, a sabedoria do prudente é entender seu caminho. É difícil a gente olhar para dentro. Dói demais. Você assumir os seus erros, entender que você errou, se perdoar. Mas você, meu amor, não é perfeito. Então não busque ser perfeito, porque é uma meta inatingível. E aí, por ser inatingível, você sempre vai se corroer, se culpar, se machucar. Entendeu? Haja com ética, com justiça. Entenda que você pode sim pedir ajuda. Você tem ajuda disponível. Basta você pedir, meu amor. Alguém de confiança, desabafa com alguém de confiança. Vamos lá. Um conselho para librianos. Salve tuas forças, Preto Velho. O homem, o jardim, a torre. Vou pedir mais. A raposa 2 vezes. Ativem o arquétipo da raposa. A cobra, o urso. Meus amores. E no fundo do deck o café, a árvore, o coração. Aqui, gente, a frase que eu falei com vocês. Filho, amor é doação, mas nunca escravidão. Saiba dar, mas também saiba seu valor. Saiba dar valor. Se dá valor. Ah, acertei, até decorei. Olha só, eu vou lendo as mensagens e a gente vai conversando, tá? E cada carta tem uma mensagem linda. Aqui, meus amores, é muito forte que às vezes não, vocês estão buscando
do lado de fora o que está dentro de vocês. Vocês são gratos pelo que já possuem hoje? Vocês confiam no que vocês conquistaram hoje? Ah, Sol, eu não gosto da minha profissão. Tá, mas você investiu tempo e você conseguiu. Você se valoriza por isso, por essa conquista? Você comemora suas conquistas? Eu sei que você está num processo introspectivo, de algumas pessoas estão mais isoladas, estão mais quietas, né? Mas é necessário que você utilize essa pausa. E Carlos Drummond de Andrade, ele fala isso. A vida pede pausas. A vida pede pausas. Soltem o controle. Soltem o orgulho. Entenda quando é que você tem que encerrar mesmo um ciclo, porque já está tirando o pouco de energia que você tem. Olha só, a carta do homem diz assim: um homem se conhece não pelo que tem, mas pelo que carrega dentro do peito. Lembre-se, a sabedoria do prudente é entender seu caminho. Primeiro, bate esse papo com você mesmo. Toma esse banzinho de ervas. Acende uma velhinha branca para o anjo da guarda acima da sua cabeça, num lugar seguro. Se dê a mão, se cuide. Se levante. Faça esse esforço por você. Você já passou por tanta coisa. Se você olhar sua vida há 10 anos atrás, ela está tão diferente de hoje, ou há 5, ou há 3 anos. E houveram situações que você nem sequer imaginou, então por que você está desacreditando? Por que você está duvidando que é bom demais para ser verdade? Aí você fica desconfiado. Ah, sei lá, é bom demais para ser verdade. Não sei se isso vai fluir, não. A carta da raposa, eu vou ler para vocês a mensagem, vou colocar bem pertinho. Deixa eu ver. Aqui tá dando. A raposa, espere e observe. A pressa faz o homem cair na armadilha que ele mesmo poderia evitar. Aqui é o momento de vocês silenciarem e observarem. Evita cair em energias, em fofocas, energias pesadas. Vocês já estão com pouca carga energética, né? O campo vibratório de vocês já está assim no isolamento, no encerramento de ciclo, cansaço. Então aqui é a hora de vocês respeitarem e silenciarem para escutar a intuição de vocês, escutarem os direcionamentos. Nem todo mundo que sorri para você é amigo. Aprenda a sentir o veneno antes que ele te alcance. Meu amor, você já passou por tanta coisa. E o que eu quero te dizer? É que as dificuldades, todas que vieram para você, foi justamente para você chegar em determinadas situações, à medida que você vai crescendo, para você olhar e falar, opa, eu já conheço aqui esse terreno, já sei o que pode acontecer. Confia na sua intuição. Ah, eu sei que eu não posso contar esse projeto para essa pessoa porque, sei lá, ela não age muito bem, ela não sorri, a expressão dela me mostra alguma coisa. Escuta a sua intuição. A carta da torre, olhar para dentro, olha só a mensagem, gente, agradeço a espiritualidade. Olhar para dentro é mais difícil que olhar para o mundo, mas só quem se conhece se fortalece. Permita-se olhar-se nu e cru, aquela verdade nua e crua. Não deixe que o orgulho feche seus caminhos. Força de verdade é saber quando ceder. Força de verdade é saber quando ceder. Coragem, quando é que a gente entende quando é que a gente tem coragem? Quando a gente fala assim, bati o martelo aqui, não dá para mim mais, esse ambiente não dá. Mas e amanhã? Amanhã é outro dia. Hoje eu escolho isto. Escolho encerrar isto. O que mais a vida precisa te mostrar para você confiar na sua intuição, nos seus sentimentos? Permita-se sair um pouco. Faça esse esforço. Esteja em um lugar com natureza. É muito importante para você ir se recuperando essa energia. O caminho ele vai se abrindo. E eu falo aqui sobre alguém que no trabalho, cuidado com alguma pessoa do seu trabalho, ou de algum ambiente social, alguma coisa assim, porque me traz muito uma falsidade. Muito. Confie na sua intuição.
Faça pausas conscientes. Ao fundo do deck, trouxe a mensagem: cada gole do café leva embora a pressa e traz de volta a calma. Tudo tem seu tempo, filho. A carta da árvore fala isso. Pensa comigo, meus amores. Quando essa árvore aqui, a sementinha ficou sozinha no escuro, foi necessário esse tempo. E tinha que aguar, era um dia de cada vez, aos pouquinhos, não tinha como despejar a água toda de uma vez. E olha como é que ela cresceu potente. Imagina o esforço que faz para poder ter os galhos. Olha, eu vou te ensinar, vou te falar uma dinâmica que eu faço. Sua mão, aqui esse dedo, representa algo positivo. Alguma coisa positiva vai acontecer no seu dia. Alguma coisa. Um sorriso, uma mensagem, alguém que leva um café gostoso para você, um lanche gostoso, uma mensagem de um amigo perguntando: tá tudo bem, você melhorou? Alguma coisa positiva acontece. Então seja mais grato, agradeça. Quanto mais você agradece, mais você recebe. Esse indica qual é o caminho que você quer. Nessa conversa que você vai ter, o que você quer? Ah, Sol, não sei. Então tá. Então se pergunte o que você não quer. Porque você saber para onde você não vai também é um caminho. Este dedo aqui representa você dizer não, você dizer, dane-se, com todo respeito. Agora eu não vou pensar nisso. Agora eu não vou alimentar essa energia. Agora eu vou sentar e vou ter uma pausa consciente. Faça esse exercício de pausa consciente. Vocês precisam descansar. Este dedo é o da aliança. Com o que vocês se comprometem de verdade? Escolham isso. Compromisso é coisa séria. Mas comprometam-se primeiro com vocês mesmos, com a energia de vocês, com o alavancar de vocês, com a prosperidade de vocês. Comenta aqui. Encerro ciclos do passado e me abro para um novo início próspero e abundante em todas as áreas da minha vida. Está feito. Este dedo, mindinho, é o mínimo a cada dia. Menos um cigarro, mais um pouquinho de água, mais uma alimentação saudável, mais um livro que eu li, mais 2 páginas que eu li. Comece, estipule metas que sejam flexíveis. Você não precisa estipular para você ler um livro uma semana. Comece com 2 páginas, respeite o seu processo de crescimento. Você tem empatia com o outro, por que você não vai ter empatia com você? Respeite o seu processo de crescimento e comprometa-se com o que te faz crescer e alcançar cada vez mais a sua essência, o seu propósito. Porque os caminhos, eles vão se abrir quando você reconhecer e ser justo consigo mesmo. Caminhar no seu ritmo. Eu adoro fazer atividade física, mas nossa, eu tô me cobrando porque eu não fui hoje. Um exemplo. Olha, não fui hoje porque eu tô cansado. Ok, respeite isso. Isso também faz parte do crescimento. Você tem que aprender a dizer não para você também. Quando você entende os seus limites, fica muito mais fácil para o outro não ultrapassá-los. Porque se você não souber o que é certo para você, o que é sim, o que é não e o que é nunca, qualquer um vai invadir o seu campo e vai te desestabilizar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você, eu não sei o que você acredita, te peço licença, mas seja um, como é que eu vou dizer? Os obsessores, as coisas ruins, elas não precisam te bater, não precisam te prender para que você saia, para que você não alcance o seu propósito. Basta elas te deixar ansioso, porque aí você se distrai. Basta te deixar viciado em jogos, basta te deixar alimentando vícios de cigarro, drogas, bebidas. Basta te deixar preso em rede social o dia inteiro, que já te prejudica, já te atrapalha, já te afasta daquilo que é seu, daquilo que é bom para o seu crescimento. Porque senão você sempre vai reclamar das mesmas situações, dos mesmos problemas que você não aprendeu a se valorizar, a se reconhecer, a confiar que certas escolhas são necessárias para você se libertar.
Ó, ativem o arquétipo da raposa. Escutem a frequência 999 e 33. Tomem um banhinho de sol, nem que seja 10 minutos. E vocês ficam lá no sol um pouquinho. Eu me liberto, eu queimo todas as energias negativas, eu recebo a luz, eu recebo, ativo a sabedoria, eu me conecto com a espiritualidade, eu me conecto com o universo, eu recebo a energia do sol. Fica um pouquinho assim. Coloque os pés na grama, tenha um contato mais com a natureza, isso vai ajudar vocês até a descansar um pouco a mente, a tirar um pouquinho do peso. Mas esteja presente. Se você vai assistir um filme, assista o filme e deixe o celular do lado. É uma escolha consciente. Vai fazer uma atividade física, escolha as músicas que você vai escutar. Porque de repente você escuta algumas músicas porque você gosta, automático, te anima, mas o que está dizendo a letra? O que está ali girando no seu inconsciente? Tá bom, meus amores? Essa leitura fez sentido para vocês? Comenta aqui. Me conta de onde você é, tá? Se inscreva no canal. Receba o meu abraço, o meu carinho. Tá bom, meus amores? Sigo com fé, com firmeza, tá? E o passado não é para você ficar. Você só visita para você aprender, para você podar. Certas coisas a gente corta para podar. Tá bom, meus amores? Um beijo. Gratidão.